Acho que tá tudo certo, podemos começar. Teve Balneário Camboriú, a voz do litoral catarinense. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Sinuscast, um ambiente onde iremos falar sobre doenças cardiovasculares e a saúde do seu coração. Hoje iremos receber aqui a doutora Caroline, nossa reumatologista. Como tá, Carol? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, Anderson. É um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar um pouco de conhecimento, adquirir um pouco de conhecimento, passar um pouquinho adiante também. Acho que vai ser muito enriquecedor. Seja muito bem-vinda, obrigada por Obrigada. comparecer aqui no Sinuscast. A Carol é reumatologista e, para quem não sabe, a reumatologia cuida das doenças inflamatórias autoimunes do nosso organismo. E por que a cardiologia tem tanto interesse nas doenças autoimunes ou doenças que causam inflamação? É porque ela está no centro de uma das doenças que mais causam morte no mundo, que é a doença cardiovascular aterosclerótica. Nós sabemos que a doença aterosclerótica é uma doença inflamatória e essa doença é uma doença do vaso e a gente, sim, tem interesse na fisiologia dessa doença para saber se alguma das medicações ou tratamento da reumatologia tem impacto na doença cardiovascular, reduzindo assim risco. Então, é importante tratar as doenças autoimunes ou doenças inflamatórias? Qual a importância disso para nós, da cardiologia, e também para os doentes da reumato, para saber se esses pacientes precisam de cuidado cardiológico ou não? Carol, eu queria começar um pouquinho com o contexto, tá? Depois eu vou passar para ti a bola. O contexto da cardiologia é o seguinte: nós temos interesse na reumatologia, nas doenças inflamatórias. Nós sabemos que os pacientes que têm doenças como psoríase e artrite reumatoide são pacientes que têm um risco cardiovascular aumentado. E a cardiologia tem alguns estudos clássicos, estudo Júpiter, estudo Lodoco, que estudaram e tentaram comprovar que se a gente tratar a inflamação, a gente pode reduzir, né, o risco cardiovascular desses pacientes. E esses estudos foram positivos. O estudo Júpiter, o estudo que estudou lá o PCR e que notou-se que quando os pacientes eram tratados com estatina e a gente conseguia baixar o PCR, esse paciente tinha um risco cardiovascular reduzido, redução de mortalidade. O estudo Lodoco, que estudou colchicina, uma das medicações que a gente usa como anti-inflamatórias, também no paciente com DAC crônica, aquela DAC muito avançada, também tem impacto e esse paciente pode se beneficiar do uso da colchicina. Então eu gostaria que você falasse, Carol, um pouquinho, né? Quem é a Carol, primeiramente, e depois vamos começar com o nosso tema. Explica um pouquinho sobre o que é a reumatologia e quais as doenças mais comuns da tua área. Vamos lá, então. Meu nome é Caroline, eu sou médica reumatologista, formada pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Estou atuando aqui em Santa Catarina já tem 4 anos. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Na área da reumatologia, cada vez mais a gente fala sobre a necessidade do cuidado cardiovascular, né? Sabemos que as nossas doenças são doenças inflamatórias, são doenças que podem ser muito graves, e se a gente não tem uma saúde cardiovascular, isso piora bastante. Em relação, então, a o que é reumatologia, o que são as doenças autoimunes, né? Sabemos que o nosso corpo, ele é capacitado, digamos assim, para reconhecer o que é próprio e o que não é próprio. Ou seja, temos as células do nosso corpo, temos os nossos órgãos, e tudo isso deveria funcionar de uma maneira maravilhosa. Mas aí chega uma certa alteração genética ou algum gatilho ambiental e ocorre o que a gente chama de quebra da tolerância imunológica. E isso faz com que o nosso corpo passe a não reconhecer o que é próprio.
Ou seja, as nossas células passam a ser atacadas pela nossa própria imunidade. E aí a gente tem as doenças autoimunes e são eventos muito inflamatórios, porque fazem parte de toda uma cascata imunológica, toda uma cascata inflamatória. Uma doença que na maioria das vezes é crônica, né? Essas Sim, doenças, na maioria das vezes, não têm cura, elas têm controle, né? Então o paciente vive exatamente. a vida inteira com essas doenças, né? E elas podem causar doenças no vaso, em todo o organismo, em todos os órgãos podem ser afetados por E- doenças autoimunes, correto? Correto, Quais são as mais exatamente. comuns, Carol, que você vê no consultório? O que a gente tem de mais comum e que é a nossa doença mais comum no mundo é a artrite reumatoide, que hoje em dia é uma das que a gente realmente tem uma atenção redobrada em questão de cuidados aí, né, e risco cardiovascular. Além disso, a gente tem também o lúpus, tão conhecido na mulher jovem, a artrite psoriásica, né? Hoje em dia mudou um pouco do nome, a gente traduz ela como uma doença psoriásica, Não. porque a gente entende que a psoríase que está na pele é só uma pontinha do iceberg de toda uma doença sistêmica, inflamatória e metabólica que está lá embaixo. Então, é uma doença muito estudada hoje em dia, mas ainda não tão diagnosticada. Temos ainda uma doença tão conhecida que é a gota, que também é uma doença extremamente inflamatória e metabólica, né? Sabemos os riscos que os pacientes sofrem, né, quando também não cuidam direito dessa Aham. patologia. Além disso, ainda temos vasculites, que já são doenças inflamatórias que propriamente agridem o vaso, então já aumenta o risco cardiovascular, dentre outras inúmeras aí, né, dentro da reumatologia. Deixa eu pegar o gancho aqui que você deixou quicando a bola sobre um tema que é muito comum e provavelmente os pacientes, as pessoas que estão escutando irão gostar. Vamos falar um pouquinho sobre gota. Ai, a gota. A gota é famosa, principalmente entre os homens, né? Aquele cara que Uhum. come muito, toma muita cerveja, sobrepeso, síndrome metabólica. O que que é a gota? Explica um pouquinho pra gente. A gota é uma doença que acontece por deposição de ácido úrico, que é um cristal que está presente do nosso organismo. Mas por alteração, às vezes genética, mas muito mais associada a gatilhos ambientais, e aí entra realmente a alimentação, ingesta de bebidas, né? O excesso, ela acaba fazendo com que esses cristais que estão no sangue se depositem nas articulações. E isso leva a sintomas extremamente dolorosos. É o paciente que fala para nós que começou geralmente lá na pontinha do dedão do pé, com uma dor muito forte, não dá para colocar o lençol em cima. Dói. Altamente inflamatória. Se eu não estou enganado, a história do nome dessa doença ser gota é porque eles falavam que é a gota da bruxa, né? O paciente Uhum. acordava gritando à noite com dor no dedão do pé, mas era a doença inflamatória sendo exacerbada aparecendo. Ela Exato. tem a ver com ácido úrico, não tem? Tem a ver com ácido úrico. O ácido úrico, como o paciente adquire o ácido úrico elevado no sangue para ele se depositar lá na articulação? Algumas maneiras. Ou porque ele ingere de uma maneira excessiva, e aí, através da alimentação, alimentos nitrogenados, carnes, principalmente vermelha, carne de porco, ou ingesta de bebidas alcoólicas, a cervejinha, o vinhozinho, tudo que é mais em excesso. Mas também ela pode acontecer por uma depuração errada desse ácido úrico lá no rim. Ou o rim não excreta, ou ele não dá conta de excretar. Excelente. Então tem uma via da ingestão através da Uhum, dieta e também tem uma parte metabólica e genética, digamos assim. exato. Esse tema é muito interessante porque ele tem a ver, as pessoas que têm síndrome metabólica acabam tendo o ácido úrico, ele é um dos marcadores ali Sim, de síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica é uma das doenças que está muito em voga hoje em dia, porque ela tem, foi descoberto recentemente, há alguns anos atrás, o tratamento com tirzepatida, com essas medicações canetas emagrecedoras que está é, é, no rol central do tratamento dessas doenças que tem a síndrome metabólica como diagnóstico, né? Ou seja, a obesidade, aquela pessoa que ingere alimentos em excesso,
esse alimento vai se depositando na forma de gordura, nos tecidos e depois ao redor dos órgãos, né? Esteatose hepática e tudo mais. E, num terceiro momento, começa a ter alteração metabólica cardiovascular também. Esses pacientes com síndrome metabólica também têm um risco cardiovascular aumentado, né? Então, interessante o tema da gota. Com certeza. Carol, vamos partir um pouquinho para associar a reumato com a doença cardiovascular. Eu quero te fazer uma pergunta. A doença aterosclerótica é uma doença inflamatória, né? Totalmente. Ela tem ali a doença do endotélio, tem quimiotaxia, envolve macrófagos, envolve, né, as que acabam tentando tem um depósito de gordura ali, né, de LDL e tudo mais. Tentativa, o nosso organismo reconhece, né, isso como uma ameaça e entra o sistema imune tentando resolver tudo, só que acaba desenvolvendo a placa de gordura no vaso, né? Como vocês da reumato enxergam essa doença, a doença aterosclerótica? Nós entendemos como um agravante muito relevante das doenças autoimunes, né? Então, como já falamos, sabemos que as doenças autoimunes são altamente inflamatórias. A partir do momento em que você tem uma desregulação da inflamação de um organismo por uma doença autoimune, ele está altamente suscetível a ter uma piora da aterosclerose no vaso, justamente por agressão do endotélio, né? Agressão desse vaso. E isso acontece por mediadores inflamatórios de todas as maneiras e, inclusive, os papéis também que a gente tem dos autoanticorpos, né? Também acabam acarretando dano ali do endotélio. Tudo isso faz com que o paciente tenha um vaso que vai ficar mais endurecido, um vaso que não vai ter uma elasticidade adequada para poder, né, fazer a regulação mesmo, né, do que entra e do que sai em relação ao nosso sangue. E isso faz com que a placa, que talvez já esteja ali meio quietinha, aumente. Aumentando a placa, ela pode instabilizar. Exato. Instabilizando a placa, ela pode se desprender do vaso. E aí entra realmente a nossa gravidade, o risco aumentado de infarto, de acidente vascular cerebral, de outras tromboses, e as nossas doenças autoimunes por si só, elas já fazem isso, né? Então, Exatamente. quando a gente já tem um paciente com uma aterosclerose definida, ele tem um grau elevadíssimo, né, para desenvolver essas complicações que são muito graves, né? E como você aborda esses pacientes? Por exemplo, chegou um paciente lá, meia idade, 40 anos, mulher, artrite reumatoide. Você já procura doença aterosclerótica nessa paciente? Você suspeita que talvez ela tenha? Você primeiro estadia a doença? Como que você faz essa abordagem da parte da reumato? Eu traduzo todos os pacientes como potenciais alto risco. Então, eu rastreio todos, né? Hoje em dia a gente sabe que existem algumas doenças autoimunes, claro, estilo de vida do paciente, o grau da gravidade da doença, Uhum. mas para mim todos merecem ser investigados da cabeça aos pés. Então, quem é meu paciente sabe que eu realmente solicito exames, solicito toda a parte de metabolismo de maneira periódica, porque a gente sabe, né, que infelizmente, às vezes, algum tratamento que a gente também pode estar fazendo pode agravar esse risco. Então, eu rastreio. E o que entra aí que eu acho que é muito relevante, nos pacientes que têm doenças autoimunes, a gente nem sempre pode considerar aquele colesterol normal como normal, Exato. né? Exatamente. Então, isso é outra coisa mais relevante que a gente tem. Do meu lado, do lado da cardiologia, eu vejo muito pacientes que têm doença autoimune, têm um perfil de colesterol, igual você citou, completamente normal, e o paciente acaba desenvolvendo doença aterosclerótica, mesmo com níveis de colesterol normal, LPA, tudo normal, o paciente acaba tendo. E isso se deve a isso que a doutora Carolina está explicando aqui pra gente.
o paciente tem uma doença autoimune, essa doença autoimune acaba atacando os vasos, esse vaso fica doente e acaba favorecendo o depósito de gordura nos vasos. Isso é a doença aterosclerótica, tá bem? Que é, de longe, a doença que mais causa mortalidade no mundo atualmente, e nós estamos no hall central do cuidado dos pacientes que têm essa doença, e a gente deve tratar com bastante vigor essa doença para que ela não culmine em infarto e AVC, né? Muito legal. E eu concordo com a doutora Carol, porque quando o paciente tem uma doença autoimune, a gente deve procurar ativamente a doença aterosclerótica, né? Seja através de exames de imagem, seja através de exames de sangue, a gente tem que ir atrás da doença aterosclerótica. Então, se você é um paciente que tem doença autoimune, seja ela qual for, procure um cardiologista ou converse com o teu reumatologista para fazer uma investigação mais aprofundada para saber se você tem doença aterosclerótica. Tendo essa doença ou a suspeita dessa doença, você merece tratamento para que você não venha a ter infarto ou AVC no futuro. Muito legal esse tema, Carol. Muito obrigado por nos explicar um pouco mais sobre ele, tá bem? Imagina. E aí, antes de a gente puxar algum outro link, algo que é muito relevante nos nossos pacientes. Infelizmente, ou felizmente, em até certo momento, nós precisamos muito do uso dos corticoides. E sabemos que o glicocorticoide, apesar de ser uma medicação que muda a vida do paciente, é uma medicação que pode acarretar num risco cardiovascular muito grande. Então, a gente cada vez mais, né, preconiza, através de estudos, congressos, menor dose no menor tempo possível. Porque sabemos as consequências a longo prazo que pode nos trazer, né? O risco de obesidade, a Certo. pressão alta, o diabetes, todos fatores que acarretam no aumento do risco cardiovascular, né? E infelizmente também sabemos que ainda há uma prescrição indiscriminada do uso de glicocorticoides pelo próprio paciente, pelo vizinho do paciente ou por outros profissionais médicos, né? Então, algo que fica aí para nós é, se você está em uso de corticoide por um tempo muito prolongado, procure um profissional, Excelente. faça uma avaliação adequada, cardiológica. Se você usa e está em acompanhamento com o reumatologista, questione ele, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para evitar as complicações? Acho que são um passo muito relevante também, para a gente evitar danos futuros. Excelente. Então, entrando um pouquinho no tratamento, Carol, a maioria das doenças autoimunes, você vai acabar utilizando corticoide? Uma pergunta. Ou hoje em dia, como que está a terapêutica, assim, do advento de novas terapias dentro da reumatologia para as doenças mais comuns? Cite algumas doenças, por exemplo, a artrite reumatoide, que é bem comum na população geral, e como que está o tratamento, mais ou menos, hoje em dia, em questão de drogas, de fármacos que a gente tem atualmente. Bom, vamos lá. Graças a Deus, a reumatologia tem crescendo muito, né, em relação à indústria farmacêutica. Talvez porque cada vez mais estamos tendo diagnósticos também, né, de doenças autoimunes. Sabemos ainda que o corticoide ainda é uma medicação muito utilizada e, quando bem indicada, ele é ótimo. A gente costuma chamar ele de bombeiro, né? Porque ele realmente apaga o fogo daquela inflamação que está muito exacerbada. Mas ele é uma ponte pequena para que a gente possa iniciar as outras terapias. Hoje nós temos diversas terapias imunossupressoras, imunobiológicas para várias doenças, né? Então, começando pela artrite reumatoide, ainda a nossa medicação base, barata, maravilhosa de uso, é o metotrexato. É uma medicação que a gente ainda usa para tratamento da artrite inicial. Muitos pacientes ficam muito bem com ela. Ela é uma medicação que, em estudos observacionais, auxiliou na redução de risco cardiovascular, mas ainda não tem estudos muito, né, relevantes, assim, sobre isso. A gente acaba tendo, então, depois uma linha muito grande de tratamentos entre imunobiológicos,
classes anti-TNFs que vão atuar lá no TNF-alfa, que está na inflamação, interleucinas 6, 17, então são várias interleucinas que estão na inflamação e que esses imunobiológicos vão atuar também. E agora a gente tem uma nova classe que a gente chama de inibidores de JAK, que são medicações muito modernas para tratamento da artrite reumatoide e outras doenças também, mas que podem aumentar o risco cardiovascular. E aí a gente precisa ter cuidado e selecionar o paciente que a gente vai fornecer essa medicação. Já os anti-TNFs, a gente tem diversos estudos comprovando benefício, comprovando que uma doença em remissão é uma doença que reduz risco cardiovascular. Certeza. Agora, pacientes que estão ali com o uso daquela medicação, já tem um risco cardiovascular aumentado, começamos um inibidor de JAK, às vezes a gente pode predispor um infarto, predispor um AVC, uma trombose. Então, a gente tem que cuidar. Muito interessante. Sobre o metotrexato, lá no Instituto de Cardiologia teve um estudo com o metotrexato na redução. Logo quando estava saindo os estudos com o Chicino, o Dr. Daniel, um abraço, Dr. Daniel, um dos nossos preceptores lá, e ele conduziu esse estudo, o desfecho foi negativo, não conseguiu provar, né? Mas já tinha esse norte, assim, que a doença inflamatória é um alvo terapêutico dentro da cardiologia também, e cada vez mais a gente está procurando tratar o paciente inflamado. Obviamente, a inflamação relacionada, quando a gente encontra os fatores de riscos da cardiologia, né, que são os mesmos para todas as especialidades, mas os fatores de risco como obesidade, sedentarismo, né, um diabético, o paciente que está com sobrepeso, síndrome metabólica, não é um paciente que tem uma doença autoimune, mas é um doente que tem uma inflamação aumentada, e o nosso objetivo como cardiologista é tentar identificar. Por isso que nós usamos o PCR, né? O PCR é um advento dentro da cardiologia que apareceu, né? A gente, obviamente, é um marcador para todas as doenças inflamatórias, mas infecciosas também, mas também a gente usa dentro da cardiologia para dosar aquele paciente que não está doente, não está com nenhum tipo de infecção e tem um PCR elevado. Será que esse paciente já não tem uma doença do vaso acontecendo lá? Então a gente conseguiu alguns marcadores através de alguns estudos. Se o paciente tem PCR elevado, a gente vai buscar a doença aterosclerótica nesse paciente. E o alvo terapêutico é tratar a doença aterosclerótica, né? No nosso caso, nós não usamos imunomoduladores, nenhum imunossupressores, mas a gente usa a boa e velha estatina, que acaba reduzindo o PCR nesse contexto de doença aterosclerótica. Então, se um paciente da Carol vai lá e tem um alto risco cardiovascular e ela acaba descobrindo que esse paciente tem doença aterosclerótica, esse paciente vai ser tratado com estatina, porque ela vai acabar ajudando, sendo um adjuvante nesse tratamento inflamatório, digamos assim, né? Ajudando a estabilizar a placa, efeito pleiotrópico às vezes reduz um pouco da placa, estabilizando assim, evitando que esse paciente venha a ter os eventos. Digamos, Carol, que esse paciente precise muito, muito desse tratamento, de algum desses tratamentos que você disse, como os inibidores do JAK. Isso. E esse paciente tem um alto risco. Mas essa classe de medicação, eu vou levantar a bola para você, pode ser crucial no tratamento. Poderíamos fazer uma dobradinha cardio com a reumato, estudar esse paciente de forma adequada. Hoje em dia a gente tem angiotomo de coronárias, a gente pode fazer Doppler de carótidas, a gente pode inclusive mandar o paciente para o cateterismo para descobrir se tem alguma placa grande e instável, tratar esse paciente e posteriormente utilizar esse tipo de medicação. Com certeza. Seria algo interessante. Seria algo interessante. Por isso que é tão importante fazer esse rastreio, né, no paciente. Exatamente, porque se o paciente com uma doença autoimune que precisa de um tratamento tem um risco cardiovascular aumentado, descobre que tem alguma plaquinha no coração, em alguma das artérias do coração, nós podemos fazer o tratamento
com estatinas ou às vezes até mesmo colocar um stent, uma molinha ali, tratar essa doença, estabilizar essa doença para ganhar algum tempo para seguir com o tratamento reumatológico, né? Tem como fazer isso. Obviamente, a gente está falando de pacientes mais doentes, né, com uma doença mais difusa, que precisaria de um acompanhamento mais próximo, né? Mas existem sim saídas, às vezes, para os pacientes que têm doença cardiovascular já avançada. Muitas vezes a gente consegue tratar, né? Fazer dar uma volta nessa doença, né? Com certeza. Muito bem, Carol. Tinha preparado aqui umas perguntas para ti, como se fosse um bate-bola, né? Então vamos lá, vamos ser mais diretos, né? Bora Eu vou te lá. perguntar, você faz uma resposta um pouco mais rápida. Fechou. Todo paciente reumatológico tem maior risco cardiovascular? Todo não, mas a maioria sim. Excelente. O colesterol normal pode ser insuficiente para causar doença? O paciente reumatológico com colesterol normal, mesmo assim, pode ter doença cardiovascular? Mesmo com colesterol normal, pode ter doença. Excelente. Tenho aqui mais uma para você. O controle da inflamação e da doença autoimune reduz evento cardiovascular? Com toda certeza. Acho que a gente deixou claro isso durante a conversa, né? Tratar bem essas doenças, passar pelo diagnóstico com o reumatologista, fazer acompanhamento, tratamento e ter essa doença sob controle reduz e muito o risco cardiovascular. Então, se você tem algum tipo de doença, tipo artrite reumatoide, lúpus ou qualquer outra doença autoimune, tem que tratar com o reumatologista e cardiologista. Exatamente. E aí eu vou falar uma coisa muito importante, que eu bato todos os dias na tecla dos meus pacientes: atividade física. Excelente tema, né? Atividade física Se a atividade física coubesse numa pílula, seria a mais prescrita do mundo seria a mais prescrita do e mundo. com os melhores resultados, né? Exato. Para todas as especialidades, eu acho que a atividade física cabe, né? Ela é um santo remédio, literalmente. Ela reduz o risco cardiovascular, regula a pressão, melhora, dá mais longevidade, melhora através da melhora de VO2 e tudo mais, né? Então, com certeza, a gente sempre, todos os dias, com os pacientes recomendando atividade física, né? Uma dieta, né? Também passa, Com certeza. né? Pela nossa. Com certeza. A gente sempre conversa com os pacientes, né? Senta e conversa sobre dieta, porque, né? No mundo atual é muito fácil a gente ingerir calorias a mais, Os fast foods, Aham. né? que também são inflamatórios, acabam Exato. causando, indo para o lado da doença, da síndrome metabólica, né? Uhum. Muito bem, isso já era uma pergunta, né? Exercício físico ajuda. Muito. Exercício físico salva vidas. Exatamente. E aqui tinha uma última pergunta que foi praticamente o que você tinha respondido, sobre corticoides e anti-inflamatórios ou imunobiológicos, né? Qual o impacto no coração? Quer fechar com essa? Vamos lá, então. Corticoides, apesar de serem ótimos para a inflamação, aumentam o risco cardiovascular, propiciam diabetes, pressão alta, síndrome metabólica. Então, todo cuidado é pouco. Precisamos prescrever com seriedade o uso do corticoide. Anti-inflamatórios. Sabemos que também podem aumentar o risco cardiovascular, além, né, de causar outros problemas, né, tantos renais aí que a gente tanto vê. Também são armas maravilhosas no tratamento das doenças autoimunes. Hoje sabemos, né, que tem anti-inflamatórios e anti-inflamatórios, e temos um estudo, né, maravilhoso que fala sobre uma melhor segurança de anti-inflamatório que a gente tem o naproxeno. Então, Legal. num paciente com maior risco cardiovascular, a gente pode pesar também qual o anti-inflamatório que a gente vai usar. Temos os inibidores de COX, que também hoje em dia a gente sabe que auxiliam naquela segurança gástrica de um Legal. paciente também que já toma inúmeras medicações e AS, clopidogrel. todo aquele combo, né? Então a gente também sabe, mas também são medicações que podem aí aumentar o risco cardiovascular. E as inúmeras medicações que temos, então, para tratamento de imunossupressores e imunobiológicos, no geral, o que a gente tem que ter em mente? Um paciente bem tratado, um paciente em remissão,
é um paciente com menor risco cardiovascular. Por isso, trate sua doença para você viver bem longos anos. Excelente. Com ausência de sintomas, dor, né? Uma coisa muito frequente no paciente reumatológico, né? Sim, E também na ausência de eventos cardiovasculares. exatamente. Muito bem. Sandro, vamos fazer o nosso quadro O VAR da Cardiologia. Hoje eu vou fazer uma pergunta direta aqui. Então vamos lá. Na dúvida, chama o VAR. O VAR da Cardiologia. A precisão decide vidas. Quando o assunto é o coração, cada segundo conta. Hoje aprendemos sobre reumatologia e doença inflamatória crônica, doença reumatológica. E nós fizemos um link entre essas doenças e as doenças do coração, principalmente aterosclerose. E o VAR da Cardiologia quer saber: doença inflamatória, doença autoimune crônica aumenta o risco cardiovascular? E a resposta é sim. Durante a nossa conversa aqui hoje, a gente trouxe a doutora Carol para responder isso e foi uma conversa excelente. Diga lá, doutora Carol, doença inflamatória, doença autoimune aumenta o risco cardiovascular nos pacientes? Doença inflamatória, doença autoimune aumenta sim o risco cardiovascular. Por isso, cuide do seu coração, cuide da sua doença autoimune. Excelente, Carol. Muito obrigado por ter participado do Sinusalcast, o nosso podcast aqui. Será sempre bem-vinda. Muito Hoje obrigada. foi só um primeiro tema, podemos falar de vários outros temas. Isso abre, né, espaço para o debate aqui, muitas coisas, né? Com certeza. Excelente, seja sempre bem-vinda e muito obrigado por nos ensinar aqui um pouco, trazer um pouco do teu conhecimento para compartilhar com a gente. Muito obrigada, agradeço muito esse convite, foi muito especial estar aqui para poder fazer esses debates, mostrar um pouco para o pessoal o quão é relevante falarmos de saúde integral. Legal. Eu acho que mais do que qualquer coisa, é isso. Eu Agradeço. escutei, o médico integrativo é qualquer médico que cuida bem do seu paciente, né? Mesmo Exatamente. dentro das especialidades, a gente pode ser esse médico que cuida como um todo dos nossos pacientes, né? Carol, trabalha aqui em Balneário Camboriú, onde você atende, quais lugares você está trabalhando atualmente, fala aí um pouco redes sociais. Perfeito, eu trabalho aqui em Balneário Camboriú, atendo no meu consultório, que fica no edifício Menara Medical Center, próximo ao hospital da Unimed, ali em Balneário. Atendo dentro de hospital também, porque como boa reumato, sou uma ótima clínica, amo o ambiente hospitalar, então também cuido bastante dos pacientes que estão internados. E é isso, rede social, doutora.Caroline Reumato, busquem lá. E acredito que vai ter bastante conteúdo também interessante para vocês. E cada vez mais, né? Cada vez Essa mais. busca. Acreditamos que trazer conteúdo de qualidade para as redes sociais cada vez são mais importantes. É quase que um dever nosso, né, Carol? Exato. Trazer, porque as redes sociais atualmente ela parece um campo sem muitas regras, né? Principalmente dentro da medicina, mas nós, como os bons médicos de excelente formação, estamos aqui para trazer para vocês boas informações seguras. Então, saibam quem vocês sigam nas redes sociais, tá bem? Para que vocês recebam as melhores informações, para que vocês tenham segurança nessa informação. Doutor, Pois não? permita-me aqui interferir, pedir para que os dois olhem para a tela aqui, ó, que tem participação no YouTube. Maravilhosa! Excelente, excelente. Muito legal. Ai, que coisa linda, obrigada. É Sabemos, muito bom sabemos. ver até esse carinho, né? Muito obrigada. Muito bom, Sandro. A Duda, é Duda aqui, não, Cláudia Ramos. Ela botou arrasou, querida. Muito legal. Cláudia Ramos é a Arlete minha botou aqui. secretária, É, minha ela administradora, minha faz tudo no consultório. Sem secretária não somos nada. Ninguém, meu Deus. A Joara Cruz.
Parabéns, doutora Carolina, super explicado. Maravilhosa, obrigada. Como é bom escutar quem entende do assunto. Linda. Essa aí é minha mãe e ela tem uma doença autoimune. Nossa, que interessante. Ela tem polimialgia reumática. Tivemos uma luta para ter o diagnóstico. Que legal. Graças Que a Deus, tipo- ela está maravilhosa agora. A Ana Ferino botou arrasa demais, eu amo essa doutora. Maravilhosa. E a Luciana Ferrari botou maravilhosa, sempre pedindo para fazer exercício físico. Viu? Não é mentira, não. Muito bom, Carol. Muito bom. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui no Sinuscast. Muito E obrigada. é isso. Roda a vinheta. Valeu, Sandro.